E aí galera, Fernando Maia aqui, professor de Química. Olha só, vamos resolver as questões do simulado que foi feito aí pela página Foco Médio UI pelo meu brother Josué, né? E esse simulado da UEL teve algumas questões de químicas, então vamos resolver aí estas questões juntos. Olha só, questão 28. A investigação do mecanismo de reações tem contribuído na compreensão de muitos processos químicos desenvolvidos em laboratórios de pesquisa. A reação genérica A até D é uma reação não elementar e seu mecanismo está representado no gráfico a seguir. Olha só, uma reação não elementar é aquela reação que não acontece em apenas uma etapa. Uma reação elementar, então, acontece em uma etapa, a não elementar acontece em várias etapas. Pelo gráfico, a gente vê, inclusive, os produtos intermediários. Olha só, a gente poderia escrever que primeiro acontece a reação A até B, depois a reação B até C e depois a reação C até a reação D. Se a gente soma todas essas reações, cortando aqui, olha, produtos e reagentes iguais, a gente chega na reação global, que é a A se transformando em D. Então temos aí este gráfico, que inclusive é um gráfico termocinético. A gente tem a energia envolvida neste gráfico, que é justamente o que a alternativa está nos cobrando. Olha, assinale a alternativa correta. Na etapa C, a etapa C, a D, é a determinante da velocidade da reação A até D. A C até D é a mais importante? É verdade, pessoal. Essa parte é a mais importante. Por quê? Dá uma olhada na reação. A gente tem três reações diferentes e o que é mais importante a gente ver? Todas são exotérmicas. Por que exotérmicas? Elas estão saindo de um patamar mais alto para um patamar mais baixo e todas elas têm uma energia associada para acontecer, que é a energia de ativação. A energia de ativação é a energia que a reação precisa para acontecer, assim como a energia que você precisa para passar no vestibular. Então dá uma olhada. A energia de ativação da primeira reação corresponde ao quê? Ao ponto inicial até o ponto máximo. Já a da reação B é um pouquinho menor. E a da reação C é a maior energia necessária. Quanto maior a energia de ativação, mais tempo a reação vai demorar. E quando uma das etapas é a etapa lenta, no caso vai ser esta etapa, olha, a última etapa vai ser a etapa lenta, porque ela necessita uma quantidade muito grande de energia para acontecer. E ela vai ser a determinante, então, para analisarmos aí quão rápida é a reação. Uma analogia que eu sempre faço é a seguinte: vamos imaginar que você vai sair da cidade A para a cidade B. Quando você sai da cidade A, vamos dividir esse trajeto em dois. Você tem aqui, olha, um trajeto da sua casa até a saída da cidade e da cidade A até a cidade B. Você diria que o trajeto mais importante é qual? Concorda comigo que é da cidade A até a cidade B, né, que é um trajeto bem longo? Então, a parte lenta ela vai ser a determinante. Esta é a nossa resposta. Vamos analisar o que está de incorreto nas outras? Na reação A até D estão envolvidas 4 reações elementares. 3, né? Com aqui a gente vem 3 reações elementares, então falsa. Letra C, no decorrer da reação ocorre a formação de 6 substâncias intermediárias. Na verdade não, apenas 2 substâncias intermediárias, que seria este B e C. Então falsa também. A expressão da velocidade da reação A até D é igual constante vezes a concentração de A. Olha só, se a etapa mais importante é a etapa 3 aqui, né, C se transformando em D, é nela que a gente vai calcular a constante de equilíbrio. A constante, a expressão da reação, que vai ser o quê? Velocidade é igual uma constante vezes a concentração dos reagentes da reação que importa. A reação que importa é a reação 3. Então, o C é o nosso reagente. Então, concentração do C e não do A. E por último, as substâncias B e C são catalisadoras da reação A até D. Neste caso não, neste caso eles são produtos intermediários aqui na nossa reação química. Bom, é isso e até a próxima questão. Vamos para a questão de número 29. Bom, tem um texto aqui, né, um texto bem grande, olha, vamos só dar uma lida aqui por alto, rapidinho, né, pra gente ver qual que é a relação, olha. Mas basicamente, olha, ao construir a primeira bateria no fim de 1799, não era conhecida a existência de átomos, íons, elétrons, Alexandre Volta
tentava replicar os órgãos que produzem energia no peixe elétrico ou raia elétrica, segundo observava Giuliano Pancaldi, historiador da ciência da Universidade de Bolonha, na Itália. Bom, dá para ver, pessoal, neste caso, olha, que a gente tem um texto que ele é bem histórico, né? E ele está falando aí sobre a história da pilha. Então não tem nenhum dado técnico aqui, vamos direto para, neste caso aqui, o comando da questão, que diz o seguinte, olha, em relação aos conceitos envolvidos no funcionamento das baterias sobre o ponto de vista da física, química e da biologia, são verdadeiras as proposições. Então, sobre pilhas, né? Sobre pilhas, sobre baterias, o que é que ele quer saber, né? Então, na verdade, esse texto aqui foi meio que só um contexto histórico. Vamos dar uma olhada, olha. Primeiro, o deslocamento de cargas positivas no ânodo para o cátodo exige a presença de um eletrólito. Pessoal, o funcionamento básico de uma pilha, temos o seguinte, né? Uma dica fundamental, né, para você aprender sobre pilhas, você vai lembrar da seguinte frase, olha, do famoso CRAL. O CRAL significa cátodo reduz e o ânodo oxida. Com isso daqui você mata boa parte aí dos ensinamentos sobre pilha. Mas a pilha tem um polo positivo, que é o cátodo, e um polo negativo, que é o ânodo. No cátodo acontecem reações de redução, no ânodo reações de oxidação, onde oxidar é dar elétrons e reduzir é receber elétrons. Ou seja, temos um fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo. E para o elétron andar, para o elétron caminhar, ele precisa de um meio. E este meio é justamente o significado da palavra eletrólito. Seria um líquido para conduzir essas cargas. Então essa alternativa 1 está verdadeira. Toda pilha exige um eletrólito para o seu funcionamento. Número 2. A pilha que funciona segundo a reação, aí tem uma reação completa, né, da pilha, é alcalina e o cádmio é o agente redutor. Primeira informação, falou que a pilha é uma pilha, no caso, alcalina. A pilha alcalina é a pilha que vai ter substâncias básicas na sua composição. Analisando aqui as substâncias que estão presentes nessa reação química, a gente identifica a segunda, olha, como NiOH3. Este no caso, né, é o hidróxido de níquel. Né? Por ser um hidróxido, é um sinônimo de uma base. E alcalino é sinônimo de base. Então essa parte é verdadeira. E agora, ele está dizendo que o cádmio é o agente redutor. Isso acontece de fato? Olha a reação. Para isso a gente tem que saber o que está acontecendo com o cádmio, que é o CD. Ele começa a reação isolado, ou seja, quando ele é uma substância isolada, o NOx dele é zero. Já depois, quando a reação acontece, ele passa a estar combinado com o oxigênio. O oxigênio, quando forma óxidos, tem NOx fixos, que é -2, então o NOx do cádmio aqui vai ser +2. Quando o NOx aumenta, temos aí um processo de oxidação. Então o NOx está aumentando, a substância está oxidando. Logo, o cádmio está oxidando. E olha que simples, toda substância que oxida, ela é ao mesmo tempo agente redutora. Então aqui a gente tem mais uma alternativa correta. Próxima alternativa, complexos constituintes de mosaico do fluido das cristas mitocondriais integram processos de geração de energia envolvendo fluxo de elétrons. Eita, pera aí, isso aqui é biologia. Quem poderá me ajudar? Eu, Glauqueira Colorado. Galera, essa alternativa aqui, ela é de biologia, né, claramente. Então, eu vou dar um help aqui para vocês. É o seguinte, complexos constituintes do mosaico fluido das cristas mitocondriais. Bom, crista mitocondrial, galera, o que a gente está falando aqui? A gente está falando da membrana interna da mitocôndria. Você lembra que a mitocôndria, ela tem duas membranas, membrana externa e a membrana interna. Sendo que a membrana interna, ela é dobrada, ela tem aquelas dobras, e por isso que eu chamo de cristas mitocondriais. E você lembra também que a membrana da mitocôndria é igual à mesma constituição da membrana plasmática das nossas células. Portanto, é um mosaico fluido. Tem a bicamada fosfolipídica e um monte de proteínas ali incrustadas. Por isso, então, é o mosaico fluido. E está falando que essas cristas mitocondriais integram processos de geração de energia envolvendo fluxo de elétrons. Você lembra, então, da respiração celular, que eu tenho a primeira fase, que acontece no citoplasma,
né, que é a glicólise. A segunda etapa acontece na matriz mitocondrial, lá dentro da mitocôndria, que é o ciclo de Krebs, e a última etapa da respiração acontece na crista mitocondrial, que é a cadeia transportadora de elétrons. Portanto, a gente vai trazer esses elétrons com o NAD, com o FAD, vai entregar para essas proteínas que estão nas cristas, e as cristas farão o transporte dos elétrons. E aí a gente vai usar a energia para poder bombear hidrogênios, etc, etc, coisas lá da respiração celular. Mas então essa aí é verdadeira. Nas cristas mitocondriais acontece o fluxo de elétrons a partir das proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Fernandão. Valeu, Glauqueira! Então, a 3 é verdadeira também. E vamos agora para a quarta alternativa. Vamos dar uma olhada, olha. Elétrons doados pelo ânodo de uma bateria, sujeitos apenas à força elétrica, deslocam-se espontaneamente para pontos de menor potencial elétrico. Bom, aqui a gente vai ter que ter alguns conhecimentos de física e de química. Mas olha só, o que ele falou para nós? Ele falou que os elétrons são doados do ânodo, e isso é verdade. O ânodo é onde acontece o processo de oxidação, e oxidar é dar elétrons. O cátodo é onde acontece o processo de redução, e reduzir é receber elétrons. Então os elétrons estão indo do ânodo para o cátodo, e este é o processo da pilha. O que é interessante a gente lembrar? Uma pilha, ela acontece de maneira natural, ela gera energia. Não há um gasto de energia quando a gente tem uma pilha. Não faria sentido, não é? Quando temos uma pilha, precisamos que a energia esteja sendo fornecida para nós e não o contrário. E aqui ele falou que, no caso, né, esses elétrons estariam indo para a parte de menor potencial. Qual é o conhecimento que você precisa ter lá da física? Na física a gente aprende que o maior potencial elétrico vai ser o polo positivo e o menor potencial elétrico vai ser o polo negativo. Logo, essa alternativa é falsa. Se o elétron estivesse indo para o polo de menor potencial elétrico, na verdade ele estaria indo para o ânodo. Então, essa alternativa é falsa. E ficamos com a letra C, 1, 2 e 3. E aí, pessoal, mais uma questão do simulado da UEL. Vamos lá. O éter metílico e o álcool etílico representam a mesma massa molecular. São formados pelo mesmo número de átomos e também apresentam a mesma estrutura, mesma fórmula, aliás, molecular, que é o C2H6O. Entretanto, as suas temperaturas de ebulição são muito diferentes. Isto é, o éter metílico menos 25 graus Celsius e o álcool etílico 78,5 graus Celsius. A série alternativa que explica o fato do éter metílico e o álcool etílico apresentarem diferenças nas temperaturas de ebulição. Só alguns comentários antes, vamos lá. Primeiramente, este nome, olha, principalmente com relação ao álcool, o álcool etílico não é o nome IUPAC, é o nome usual. Usualmente a gente chama álcool etílico e este álcool é o etanol, que é o álcool mais comum aí, que tem dois carbonos e tem também a hidroxila. Completando aqui os hidrogênios, a gente chega exatamente na fórmula, olha, C2H5OH. Então este é o álcool etílico. O éter, no caso aqui o éter metílico, é o éter que vai estar ligado, olha, tem um heteroátomo que é o oxigênio e está ligado dos dois lados a um metil. Então ele também vai ter a mesma fórmula, que é o C2H6O, ou C2H5H, que eu tinha falado anteriormente, é a mesma coisa, né? A mesma fórmula molecular. E os dois são isômeros de função. A questão não está cobrando isso, mas é interessante notarmos isso. E agora, por que o éter evapora tão fácil e o álcool já tem um ponto de ebulição bem maior? Tem um ponto de ebulição de 78,5, né, o ponto de ebulição do álcool, graus Celsius, pontos de ebulição, e o do éter menos 25 graus Celsius. Dá uma olhada. Ponto de ebulição é uma propriedade física e essa propriedade depende das interações moleculares, não das ligações químicas, muito cuidado. Depende das interações moleculares. Tem alguns tipos de ligações, entre as mais importantes a gente vai lembrar que são as ligações de hidrogênio, dipolo e dipolo induzido. A dipolo induzido é a mais fraca dessas três, a dipolo está no meio e a ligação de hidrogênio é mais forte. Quanto mais fortes as ligações químicas, essas interações químicas, aliás,
maior vai ser a coesão entre as moléculas e mais difícil elas vão evaporar. Logo, só pelos valores de temperatura a gente chega à conclusão que a ligação do álcool é mais forte. E ele justamente vai fazer a ligação de hidrogênio, porque olha, o hidrogênio na molécula de álcool está diretamente ligado ao oxigênio. O oxigênio é um átomo muito eletronegativo, ele puxa para si os elétrons. Então ele vai segurar essa ligação aqui, causando uma alta polaridade nessa molécula. Então ela vai interagir muito bem com as outras. Logo, a interação preponderante aqui vai ser a ligação de hidrogênio. A outra molécula aqui ela vai ter uma certa polaridade. O oxigênio aqui ele também é polar, porém não tem hidrogênios ligados diretamente a ele. Então ele vai fazer no máximo aqui, olha, uma dipolo-dipolo, mas ele não vai fazer uma interação aqui de ligação de hidrogênio. Vamos olhar as alternativas, olha. Letra A. As moléculas do álcool etílico podem formar interações do tipo pontes de hidrogênio entre si, enquanto as moléculas do éter metílico não podem. É exatamente isso, né? Este é o fator que altera aí esta propriedade que seria o ponto de ebulição. Então já temos a nossa resposta. Vamos dar uma olhadinha nas outras, né, só para a gente tirar aqui todo o conhecimento. O álcool etílico contém água e, portanto, aumenta seu ponto de ebulição. Não, pessoal, álcool etílico não contém água. O álcool etílico, quando ele fala simplesmente dessa maneira, vai ser a substância pura. Então essa está errada. As moléculas do álcool etílico podem formar interações tipos van der Waals entre si, enquanto as moléculas do éter metílico não podem. Pessoal, a ligação chamada ligações do tipo de van der Waals, no contexto aqui de vestibulares, ela sempre vai estar ligada às ligações de polo induzido, que é a ligação mais fraca, e não é a que acontece no álcool, então também falso. E letra D, mais uma aliás, as moléculas de álcool etílico podem formar interações fortes do tipo forças de London entre si, enquanto as moléculas de éter metílico não podem. Novamente, olha, mais um sinônimo de dipolo induzido. Olha que estranho. Dipolo induzido, van der Waals e forças de London. A gente pode aí, pode aparecer dos três nomes a ligação mais fraca, que não está no álcool. Então, mais uma falsa. E letra E, as moléculas do álcool etílico podem formar interações fortes do tipo dipolo induzido entre si, enquanto o éter metílico não podem. Olha só, nessa questão apareceram todos os nomes da dipolo induzido. Dipolo induzido, força de London e força de van der Waals. E acho que em todas as alternativas falando que é uma interação forte e é a mais fraca de todas, ok? Então aí ficamos tranquilamente, sem sombra de dúvidas, com a letra A. Falou, pessoal, até a próxima questão. Vamos para a questão 31 e o Glauco já está até aqui comigo. Olha, uma questão interdisciplinar entre Química e Biologia. Bom, temos aqui um texto, né? Vamos ler ele para tentar resolver a questão. Técnicas tradicionais agrícolas aliadas às novas tecnologias podem ser mais eficazes do que alimentos transgênicos. Em vez de criar alimentos benéficos à saúde a partir da extração do DNA de uma espécie para injetar em outra, os cientistas procuram revelar os segredos e benefícios escondidos dentro da própria espécie de planta. Em Santo Antônio de Goiás, cultivam-se variedades de arroz e feijão que não só têm maiores quantidades de ferro e zinco, como são mais tolerantes à seca. Uma companhia suíça especializada em combinações genéticas descobriu há pouco tempo que o melhor modo de combater alguns tipos de pragas, como insetos afídeos, que devoram grãos de soja, é por meio de técnicas retrôs que combinam a aplicação de pesticidas como o uso de marcadores moleculares para identificar propriedades naturais da própria soja resistente aos insetos. Depois da descoberta dessa característica, basta permitir a reprodução controlada entre espécimes que possuem para obter uma variedade de planta naturalmente resistente a pragas. Considerando aspectos associados à produção e ao consumo de alimentos, analise as afirmativas a seguir. Essa é sua, hein, Glauqueira? Número 1 aí. Então, beleza, galera. Assunto interessante e importante. 1. A variabilidade genética intrínseca às espécies constitui a matéria-prima que possibilita a obtenção de características desejáveis em um processo de seleção direcional. Palavra importante, a seleção é direcional, não é uma seleção natural, né? Então, a gente está escolhendo uma característica que a gente quer privilegiar, quer manter ela naquela plantação, né? Se eu estou falando aqui de planta, e reproduzir, de modo que eu preserve essa característica. E é um processo
aqui que eles estão falando, natureba, né? Que eu não estou querendo fazer uma planta transgênica, por exemplo. O que seria? Eu já vou falar da planta transgênica que a gente vai usar depois na outra alternativa. Seria, então, eu pegar o gene, por exemplo, de uma bactéria que é resistente a algum agrotóxico, misturar com o gene da planta e fazer com que aquela planta ficasse resistente, então, àquela substância tóxica, certo? Então, eu posso usar o agrotóxico, aí eu mato os insetos e a planta fica viva. Isso seria uma planta transgênica. Mas não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo simplesmente aproveitar algumas características das próprias espécies e simplesmente selecionar as melhores ou as mais adequadas para aquilo que eu quero. Então, a gente sabe que as espécies diferentes têm características genéticas diferentes, obviamente, porque são espécies diferentes. Mas dentro da mesma espécie também tem variações, né? Então, a gente, como seres humanos, a gente não tem variações de uma pessoa para outra. Uma pessoa tem uma alergia a tal medicamento ou a tal alimento e outra pessoa não tem. Uma pessoa é intolerante à lactose, a outra não é. Tem variações dentro da mesma espécie. Isso que é a variabilidade genética intrínseca, né? Um é mais alto, outro é mais baixo. Então, eles pegam uma planta, ali estava dando o exemplo da soja, que uma tem mais resistência a determinada substância e a outra tem menos. Para aquela substância que eu quero usar como um agrotóxico, obviamente eu quero a planta mais resistente. Então, o que eu faço? Então, a gente exclui a planta que não tem a característica que eu quero e preserva a planta que tem aquela característica de resistência. No caso, eu vou reproduzir só ela e eu sempre vou ter descendentes com aquela característica. Então, é uma seleção direcional, não é natural porque eu não deixei a natureza agir, né? Foi uma intenção. É assim que a gente faz com frango, por exemplo, para selecionar características que sejam melhores para o mercado, certo? Então, essa aí é verdadeira. Fechou. Próxima alternativa, e agora mais aí envolvendo o cálculo, olha. A dose oral de 6,8 mg por quilograma do inseticida organofosforado Paration, letal para alguns roedores, corresponde a uma concentração de 6,8 ppm massa por massa. Bom, aqui você pode até se confundir, né? Achar que você teria que saber este valor, né, do inseticida, sei lá o que nem está citado na questão. Porém, é mais uma questão aqui, né? Ele está querendo dizer que este valor inicial corresponde ao valor final, sim ou não. Como que a gente pode resolver isso? Olha, primeiro, o ppm significa parte por milhão, né? Essa primeira concentração, olha, 6,8 por miligramas por quilograma, a gente vai ter que passar ela para parte por milhão. Como que a gente pode resolver isso? Pessoal, temos aqui uma razão, uma divisão. Eu tenho 6,8 miligramas desse inseticida a cada quilograma. Olha, então eu posso escrever da seguinte forma: 6,8 miligramas está para 1 quilograma. Ok? E agora a gente vai fazer a seguinte relação. Eu vou passar para a mesma unidade de massa. Então a gente vai converter o miligrama, para a gente transformar ele em grama apenas, eu vou trocar o mili por 10 a menos 3, que é o que ele significa. 10 a menos 3 gramas está para 1 quilograma, o quilo significa 1000. Então está para 1000 ou 10 ao cubo gramas. Agora sim. Porém, a questão está pedindo em 1 milhão, não é? Parte por milhão. Quantas partes X teríamos em 1 milhão ou 10 a 6? Fazendo aqui a multiplicação cruzada, a gente vai chegar na seguinte continha, dá uma olhada. 10 ao cubo vezes X é igual 6,8 vezes 10 a menos 3 vezes 10 à sexta, que é 1 milhão. Resolvendo agora, X vai ficar 6,8 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 6, dividido por 10 a 3. E agora a gente pode juntar todos esses expoentes em apenas um expoente. Vai ficar 6,8 vezes 10. Menos 3 com mais 6 vai dar mais 3. Mais 3 menos 3 dá 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, ou seja, vai dar o próprio 6,8. E uma dica aqui bem legal, olha, que é a seguinte: a parte por milhão, toda vez que a gente escrever a seguinte unidade, olha, miligrama dividido por quilograma, ela automaticamente já é uma parte por milhão. Por quê? Dá uma olhada. O mili significa 10 a menos 3. Já o quilo significa 10 ao cubo. Se eu passo agora este 10 a menos 3 para a parte de baixo, vai ficar 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, ou
1 sobre 10 a menos 6, que é o próprio milhão. Então temos aí uma parte por milhão. Vamos para a próxima alternativa, dá uma olhada. A próxima alternativa diz o seguinte: grãos são cozidos rapidamente em uma panela de pressão, porque quando a pressão interna da panela duplica, a temperatura de ebulição da água contida na panela se torna inferior a 100 graus Celsius ao nível do mar. A primeira parte está corretinha, né? A gente vai colocar os grãos na panela de pressão, eles vão ser cozidos mais rápido, porque a pressão aumenta, mas agora olha essa informação, a temperatura de ebulição vai se tornar inferior. Não faz sentido. Se a temperatura for inferior, a água vai embora e o alimento não vai ser cozido. Logo, a panela de pressão, na verdade, ela faz com que a temperatura de ebulição seja superior a 100 graus Celsius, acelerando o cozimento. Então, no caso, essa aqui está errada. Então, a 1 está verdadeira, só para ficar certinho aqui. A 2 também e a 3 está falsa. Próxima alternativa aí, Galqueira. Voltando, então, para o assunto aqui dos transgênicos, a tecnologia do DNA recombinante ou engenharia genética fundamenta-se na fusão de segmentos de DNA de organismos de diferentes espécies para a construção de um DNA híbrido. Bom, transgênico foi o exemplo que eu usei lá no começo, que não era o que a gente estava falando, não era uma seleção direcional, eu estava realmente fazendo um indivíduo diferente, um indivíduo que não existe, que eu pego um gene de alguma espécie e coloco em outra. Aí esse ser passa a ser um ser transgênico, né, uma planta transgênica, um animal transgênico, seja o que for. Então, esse texto aí representa exatamente o que significa fazer um ser transgênico usando a tecnologia do DNA recombinante. Então, exatamente, a gente usa uma espécie de tesourinha, né, que são enzimas que cortam trechos de DNA, a gente vai cortar o trecho de DNA de uma espécie e a gente vai pegar essas pontinhas, né, as bordinhas desse segmento de DNA e ele vai se ligar no DNA de outra espécie, recombinando-se, formando um DNA híbrido, né, um novo tipo de DNA na natureza não existente. Esse, então, é o básico da tecnologia de DNA recombinante, é o que a gente faz, então, com as plantas, para fazer plantas transgênicas, quando a gente não quer usar, ou a gente não sabia como usar, a seleção direcional. Então, essa alternativa aí, ela é verdadeira também, Fernandex. Você vê qual que deu aí. Então, ficamos, olha, com a letra E. Questão extremamente bem elaborada, hein, Glauco? Essa questão aqui, olha, eu tentei fazer ela sozinho, né, sabendo só as de química, e eu vi que não dá, né? Não dá para chegar na alternativa correta aqui sabendo apenas as de química, né? Então a pessoa tem que realmente ter os dois conhecimentos aí, senão não vai. Exatamente. Eu não daria conta de fazer pela parte de química e só de biologia. Portanto, o aluno que é bom estuda tudo. Ainda bem que a gente é professor, não é aluno, né? O aluno aí que estude. Vocês que lute. Valeu, pessoal. Falou.